Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3. O nosso assunto de hoje, nós vamos começar a trabalhar com as informações de inserção, remoção, atualização e consulta dentro de uma base de dados, que é o nosso assunto sobre CRUD. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso, né? Sobre esse conceito que é um CRUD, utilizando o banco de dados relacional, e a gente vai detalhar cada função que a gente tem dentro do MongoDB que opera sobre essas funções principais. Para você que ainda está na dúvida ou que não lembra muito bem, é interessante a gente pensar sobre esses conceitos e qual é a ideia, o que significa CRUD, por que esse nome, né, e qual é a principal função, né, da gente trabalhar com esse conceito. Então, de forma resumida, o CRUD ele é um acrônimo para maneira de se operar em informação armazenada. Desde, por exemplo, uma agenda telefônica que eu vou criar, da mais simples possível, até um sistema complexo de gestão, praticamente todos os sistemas eles precisam dessas operações, né, que é representada por cada letra dessa palavra CRUD, para manipular os dados. Então, independente do sistema que eu estou desenvolvendo, eu preciso ter a possibilidade de inserir um registro, que é através do create, né? Através da letra C dessa palavra CRUD. Eu preciso ter a possibilidade de consultar ou ler, exibir as informações que eu acabei de inserir. Não adianta nada eu, por exemplo, ter inserido dados eu não ter como consultar essas informações, né? Eu cadastrei 200 clientes, mas eu não tenho uma forma de visualizar quais são os clientes que estão cadastrados, por exemplo. Então eu preciso fazer a leitura dessas informações. Da mesma forma, eu posso, por exemplo, ter inserido um comando errado, uma instrução errada, um nome de um cliente, uma data de nascimento, sei lá, uma informação ali errado e que eu preciso atualizar, ou a idade de uma pessoa que mudou, ou o endereço de um determinado cliente que não é mais aquele. Falando de uma agenda telefônica, por exemplo, né? O telefone de uma determinada pessoa mudou e eu preciso atualizar. Então, a letra U ela representa o update, ou seja, a atualização dos dados. E por fim, a letra D, mas não menos importante, né? Ela representa o delete, ou a remoção de um dado, né? Em algum momento, por exemplo, eu preciso remover uma informação da minha lista. Eu preciso fazer com que aquela informação para mim já não é mais válida. Então, para não, digamos assim, ocupar espaço, eu posso fazer a remoção dela. Então, o CRUD ele é um acrônimo, uma sigla para essas 4 palavras: create, read, update e delete, né? Que seria criar, inserir um novo registro, né? Se a gente fazer uma analogia com o modelo relacional, né? Seria o nosso insert. Read, que seria, fazendo uma analogia, seria o select, né? Para eu buscar informações que já estão inseridas na base de dados. Update seria justamente o update mesmo, para eu atualizar uma informação que já existe. E o delete seria a ideia de eu remover uma informação. Então, pensando nessas 4 possibilidades aqui, nessas 4 operações básicas, é o primeiro conceito que nós vamos começar a trabalhar na prática, né? Como trabalhar com essas 4 operações básicas dentro do MongoDB. E aí, já adiantando para vocês, a gente vai ver de forma detalhada isso. Por exemplo, no Create a gente tem métodos de inserção de apenas um elemento ou de vários documentos, no caso, né? Que seriam os métodos insert, one, que eu inseriria apenas uma informação, apenas um document, ou insert man, que seria a ideia de inserir várias informações, mais do que um documento. Tá? Read, a gente tem métodos também find one, find many. Update, a gente tem o update one, update man, que seria inserir
atualizar apenas um, atualizar vários, né, registros. E o delete também, delete one ou delete main, né, que seria para deletar apenas um conteúdo, apenas um document ou vários deles. Então a gente vai falar detalhadamente sobre cada um deles. A gente vai deixar o read um pouco mais para o final, porque ele tem mais detalhes e é interessante a gente gastar um tempo maior falando a respeito dele. Mas vamos ver passo a passo aí de como utilizar esses conceitos dentro do MongoDB. Então o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de create, ou seja, a gente vai criar alguma informação, inserir uma nova informação dentro da nossa base de dados. Tá? Eu tenho aqui o documento que a gente vai escrevendo partes ali das informações que a gente vai utilizar e também aqui o terminal aberto para que a gente consiga testar isso na prática, como vai funcionar, para que a gente consiga visualizar da melhor forma. Então, para a gente trabalhar com o create, que é de inserção de informações, a gente tem basicamente 3 métodos que a gente pode utilizar. O primeiro deles é o método insert, né? E a utilização desses métodos é bem semelhante ao que a gente trabalha com funções no JavaScript. O que o método insert faz? A gente consegue inserir um ou mais registros. Em alguns casos, em alguns drivers ali que a gente tem para algumas linguagens específicas, quando a gente vai utilizar o MongoDB ou qualquer outra base de dados, até relacional mesmo, a gente precisa de um driver, né, que é um conector entre a linguagem ali que a gente está utilizando. Alguns drivers eles não utilizam o insert ele já está descontinuado, ele não é mais utilizado para inserção de informações. Inclusive, se você pesquisar na documentação do MongoDB, ele já nem lista mais o comando insert. Mas ele ainda funciona em alguns casos e a gente pode utilizar e fazer os testes, como a gente fez anteriormente alguns testes utilizando ele. Em compensação, para substituir o insert, a gente tem outros 2 métodos, que é o insert one. Ele é responsável por inserir um registro, né, como o nome já diz. E o insert main, que seria a ideia da gente inserir várias informações, vários documentos ali em um comando apenas de inserção. Então vou colocar aqui inserir vários registros. Tá? Qual é a sintaxe básica que se utiliza para escrever esses métodos? Eu preciso começar com DB, né, que isso é padrão, que significa que eu estou utilizando uma base de dados. O nome da collection, e aqui você vai substituir pela collection que você está utilizando, no caso. Insert one, por exemplo, ou insert main. Abre e fecha parênteses. E aqui dentro seria o arquivo JSON que nós vamos utilizar. Tá? Então a gente fez o exemplo lá nós teríamos o primeiro livro e tal, e aqui a gente teria esse arquivo JSON, seria os dados relativos ao livro ali que nós queremos inserir. Então, só para a gente visualizar e fazer o teste de como isso funcionaria, a gente pode, por exemplo, só para você visualizar, eu estou utilizando a base de dados biblioteca, né, que a gente já inseriu uma informação. E aí, para inserir uma nova informação, eu utilizaria o comando db. A collection que eu utilizei para inserir novas informações é a collection livros. Eu já tenho um livro inserido nela. E aí, insert one. O que eu quero inserir aqui? Eu vou inserir apenas o nome de um livro. Lembrando que eu posso ter diferentes propriedades ali em um documento, né? Eu não preciso inserir exatamente as mesmas informações que eu inseri anteriormente ali no primeiro livro. Então vou colocar o nome do livro aqui, Como Programar em JavaScript. Ao apertar Enter, eu tenho aqui a instrução falando que foi inserido com sucesso
né, no servidor. E também qual foi o Object ID. Essa é a diferença do insert para o insert one. O insert ele apenas mostra um write result, né, que seria falando que deu certo a inserção. O insert one ele devolve o Object ID desse elemento, ou seja, tipo, seria a chave primária do elemento que acabou de ser inserido. Então, se eu fizer a pesquisa, aqui fizer visualizar esse elemento, então eu vou colocar aqui, ó, insert db livro finds. Vou tirar o print só para a gente visualizar mais compacto. Ó, tem o primeiro, as informações que eu inseri do primeiro livro, e agora essa segunda informação que é ó, como programar em JavaScript, que é o meu segundo livro. Poderia fazer a mesma coisa, inserir um outro aqui, ó, db.livros.insert one nome vou colocar aqui, ó, usando a cabeça com JavaScript. Só livro de JavaScript cadastrado aqui. Se por acaso eu esqueço de fechar o meu arquivo JSON, ó, acabei de inserir a informação sem o fecha-chave. Vou dar Enter. Ele não vai fazer essa inserção. Por quê? Porque é como se eu não tivesse terminado de escrever o meu arquivo. Eu vou até dar um Ctrl C aqui para sair. E vou inserir novamente aqui, usando a cabeça com JavaScript. E agora ele inseriu, mostrou a mensagem de sucesso com o Object ID desse elemento. Se eu pesquisar, agora eu tenho o primeiro document criado, o segundo e o terceiro. Tá? A diferença entre utilizar o insert one e o insert many é que no many eu consigo adicionar vários arquivos ao mesmo tempo, vários documentos ao mesmo tempo. Então, db livros insert many abre parênteses, aí eu consigo, por exemplo, nome, vou adicionar só o nome deles, tá? Aprendendo MongoDB. E aí eu encerro o primeiro registro e aí eu vou adicionar o segundo registro. Então, nome, MongoDB na prática. E aí eu fecho o próximo arquivo JSON e fecho os parênteses. E aí, para eu conseguir fazer essa inserção, eu preciso adicionar todos esses elementos que eu acabei de colocar em um array, porque o insert many ele insere um array de registros. Então eu vou colocar aqui o colchete no início e o colchete no final. Quando eu dou Enter, ele vai fazer a inserção e vai devolver para mim os dois Object ID, ou seja, os dois identificadores de cada campo que eu inseri. Se eu fizer a consulta, você vai ver agora que eu tenho os dois novos livros aqui, Aprendendo MongoDB e MongoDB na Prática, inseridos. Tá? Então, a diferença é que, utilizando o Insert One, eu tenho apenas a inserção de um documento, e aí, se der tudo certo, ele vai devolver para mim o Object ID que foi inserido daquele document. E o Insert Many, ele vai inserir vários registros, um array de registros, né? Então, eu preciso fazer essa instrução. No caso aqui, por exemplo, se eu utilizar o Insert Many, eu preciso de um array de JSON. E finalizando o array, tá?
é isso que eu preciso na hora da inserção. Beleza? Então, com isso, você aprendeu a inserir informações dentro de uma base de dados ali, dentro de uma collection no JSON. Lembrando que eu preciso da base de dados, eu preciso informar a collection e aí, consequentemente, informar a função de inserção para inserir um novo registro. Beleza?